Alexander, Zotes. Os nossos trabalhos, eles são muito versáteis, eles são muito adaptáveis. As novas realidades tecnológicas. Eles criam novas oportunidades, eles criam novas situações, novas experiências. E mesmo pessoas que trabalham com tecnologias antigas da nossa área transformam essas tecnologias em algo complementar a tecnologias novas. Então é muito mais fácil profissionais das nossas áreas se adaptarem a novas tecnologias. Será, meu amigo? Com certeza, mas isso não é válido para todas as áreas da indústria e da ciência e do comércio. Isso quer dizer que muitas pessoas que se acharam que eram inovadoras nessas profissões ficaram para trás. Quem sabe pessoas como a gente. What a shame! Já pensou se aparece um algoritmo de AI, de inteligência artificial, que seja capaz de entender a subjetividade humana a ponto de montar um filme? Eu tô fudido. Vai, provavelmente. Provavelmente vai existir, Eu acho que... Deixa eu compartilhar de um sentimento muito íntimo. A gente tá melhorando em vários quesitos como sociedade, com educação, com saúde. Mas as coisas estão ficando muito... Como é que eu vou falar isso sem ser clichê? As coisas roots, as experiências, vamos sair pra... Como é que eu vou dizer? Ir pra um sítio ou ir fazer uma experiência, uma aventura. Brincar com o teu cachorro na grama. Exatamente. Coisas humanas básicas. Outras realidades... Tu sente que isso tá saindo, sabe? Não, aí que tá. Não sei se percebeu, eu gosto muito de olhar coisas inúteis, mas que fazem você crescer como pessoa no YouTube. Não são inúteis, elas acabam se transformando em experiências visuais, experiências sensoriais, experiências intelectuais que tu aproveita a longo prazo, mas de maneiras que tu não tem como prever. Mas uma dessas coisas que eu acho profundamente interessante é um canal do YouTube chamado Primitive Technology. Tá, eu tô ligado, já vi. E, tipo, pra mim... tá acontecendo um movimento grande ao contrário. Tem acho que não sei se é uns vietnamitas, que eles têm um canal do YouTube que tá fazendo bastante sucesso agora, que eles constroem casas estranhas colocando buracos no chão. E é fantástico, eles constroem de bambu e eles fazem elas com piscina, e às vezes fazem uma coisa subterrânea com piscina. Uma grande brincadeira, mas mostra habilidades que, tipo, nossos tataravós tinham e a gente perdeu. Meu pai sabia caçar, ele passou muita fome quando ele era criança. Caralho. Meu pai tem 83 anos de idade. Nasceu em 36, bicho. Meu pai é bem velho. Fucking 36. Ele é de 1936, eu sou do segundo casamento dele. E ele tinha habilidades que a gente não tem, por exemplo, saber caçar, saber encontrar os animais que pode caçar, saber identificar que plantas tu pode comer no meio do mato, não só plantas, mas frutas, né? Onde é que ele era? Ele era de Santo Antônio. Só que num período de Santo Antônio, o mundo já tinha entrado no século XX, o interior de Santo Antônio ainda estava no século XVIII. Pô, maravilha. Sim, ele passou fome, tá ligado? Ele tinha que matar bicho no meio do mato pra poder comer. E, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica e que algumas pessoas estão reaprendendo, inclusive por causa do YouTube, essa coisa de tu ir pro meio do mato, só tu, teu cachorro e um arco e flecha. E daí tu sair pra caçar. E daí tu tem que sobreviver uma semana fervendo a tua própria água. Se tu passar frio, tu tem que matar um animal e abrir e tirar a pele dele pra poder tu te vestir com a pele dele. São coisas que, claro, não cabem numa civilização urbana, tá ligado? Mas não sei, eu acho fantástico esse tipo de habilidade, sei lá. Construir tua própria casa, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não tem mais. E as pessoas compram as coisas prontas, entendeu? Sim. Se um nerd tem prazer em comprar separadamente as peças do computador e montar ele, imagina o prazer que não vai ter em construir algo mais básico e necessário pra vida dele. Tipo, tu tá perdido no nada e tem que construir uma cabana, ou tu, dentro de uma cidade urbana, né, tu construir tua própria casa, sabe? Tem coisas que se perderam, mas existe um movimento agora acontecendo pra retomar essas coisas, entendeu? Estão dando curso agora pra mulher pra ser pedreira, tá ligado? E isso eu acho fantástico. Não, o que eu a gente penso readquirir o contato com a matéria, entendeu? Há 100 anos, eu sou globalista, tá? Mas isso não vem ao caso. Tu tinha muitas outras realidades diferentes da nossa. Alienadas umas das outras. Exatamente, isso criava um branch, umas ramificações tão grandes nas sociedades que eram gigantescas e agora cada vez mais tu vive uma realidade parecida. Se tu sair daqui e tu for pra Hong Kong, vai ser, claro, tu vai encontrar diferente. um McDonald's, tu vai encontrar uma padaria, tu vai encontrar gente usando o mesmo sistema operacional que tu usa no teu computador. Exatamente. E isso eu vi também de várias pessoas. Eu acompanho muitos fotógrafos que viajam pra encontrar sociedades tribais que estão desaparecendo, porque elas estão sendo reintegradas à sociedade cada vez mais.
tem muitos desses fotógrafos dizendo que, olha, gente, tem muita civilização tá se adaptando, entendeu? Por um lado isso é necessário, mas por outro lado tu vai ter menos diversidade de cultura, tu vai ter menos diversidade de dessas pequenas culturas isoladas. Então eu fico pensando embora, obviamente, quão difícil o passado era, mas o quão a fuder deveria ser tu sair e conhecer mundos paralelos, tu ficar tipo, cara, esse mundo é muito diverso. Eu não sei, cara. Eu acho que o mundo... pra te falar bem a verdade, eu prefiro esse... É o preço que a gente paga por um mundo melhor pras pessoas, entendeu? Eu não acho que seja um preço tão grande, por causa que na comunidade global todas as culturas cabem, entendeu? Mesmo que algumas o pessoal não goste. Tu diz que essa globalização tá eliminando culturas locais. Eu acho que só precisa te esforçar um pouquinho pra poder conservar aquilo que é local, mas absorver o que é novo, entendeu? Por exemplo, nunca foi tão grande o tradicionalismo gaúcho, entendeu? Que é uma coisa aqui local. É um fenômeno extremamente local aqui do Rio Grande do Sul e que não vai acabar por causa da globalização, entendeu? Ou, por exemplo, eu tava vendo esses dias a Festa da Foda. Tu conhece a Festa da Foda? Fuck, não. Tá. Foda, em Portugal, é um pernilzão gigante assado no forno, enrolado, sei lá, em pano. Mas o nome é Foda. O nome da festa é Festa da Foda. Vem aí a terceira edição da Feira da Foda, em Pias, Monção. Vamos à Foda! Este ano temos várias surpresas. Venha descobri-las. O Cordeiro à Moda de Monção, mais conhecido por Foda, já conquistou os paladares do mundo. O primeiro dia é fantástico, o segundo é ótimo e o terceiro é divertido. Próxima paragem, Feira da Foda, em Pias de Monção. É muito engraçado. Tipo, bem-vindo a mais uma festa de foda. E eles têm a culturazinha local deles, entendeu? É tipo a cultura de bailão aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Tem o bailão, tem o pessoal dançando com as cordinhas. E tu não vê velho, tu vê garoto da nossa idade fazendo umas dancinhas, se divertindo com a família, tá ligado? Então, tipo, é só questão de tu procurar preservar a tua cultura local. E o comercial foi filmado pro YouTube, não foi filmado pra passar na TV. E os caras provavelmente têm produtor cultural que usa o mesmo iPad que tu, entendeu? Entendi. Provavelmente o cara tá usando uma A6300 igual a gente, entendeu? Então, eu acho que adicionar tecnologia a culturas pré-existentes não elimina elas, entendeu? Daqui a 200 anos a gente ainda vai ter gente falando Tupi-Guarani, talvez mais gente ainda falando Tupi-Guarani, entendeu? Vai ter gente morando em oca, mas umas ocas... Caralho. Só que Airbnb. Só que vacinado e não passando fome, entendeu? De novo, como eu falei, foi um tutorial do YouTube que eu vi o cara extraindo ferro da areia de um rio pra construir a ponta de uma lança que ele ia usar pra poder caçar um veado. E ele filmou isso em Full HD pra colocar no YouTube. First person. Eu acho que não elimina uma coisa não elimina a outra. Eu acho que ela só adiciona, entendeu? Mas a gente vem falar exatamente de hábitos, de atividades, de profissões que não existem mais. Existe uma profissão que existiu forever. Ela deixou de existir no século XX, mas ela continua em alguns lugares até 1950. Ela consistia numa tarefa muito básica e bem conhecida até. Eram pessoas, às vezes eram policiais, guardas civis, ou às vezes eram pessoas contratadas, velhinhos, que eles iam lá e eles simplesmente acordavam a pessoa. Elas não acordavam, tipo... não era bem assim. Eles chegavam na casa, no apartamento da pessoa. Se era mais de 2 andares, eles tinham uma vareta, que eles iam lá e batiam na janela. Um bambu gigantesco. Batendo com a vassoura. Aí, ó! Acorda! Imagina a merda que deve ser. Tu tem um infarto, tá ligado? Todo dia. Tu dormindo ali, o teu 7º sono, tá ligado? Aquele cheirinho de revolução industrial. E aí daqui a pouco... caralho, acorda! Quanta vidraça será que já não foi quebrada sem querer? Cara, eu fiquei pensando nisso. Porque é o seguinte, tinha alguns lugares que eles não tinham essa máquina. E eles tocavam... Pedra. Não era pedra, isso não é. Mas eles tocavam madeira ou alguma outra coisa assim. Tocavam madeira na janela da casa. Tocavam... Imagina que tu tá colocando o estagiário é novinho, e aquele moleque cheio de energia, aí dele ia tocar madeira na janela. Não contaram pra ele o que era exatamente. A gente tem que trazer de volta essa função. Não contaram pra ele o que era. Tu tem que tocar essa madeira na janela do cara. Essa foi uma atividade que aconteceu durante muito tempo. E ela foi bastante conhecida e os maiores registros que eles têm dela são do século XIX.
Principalmente na Inglaterra, na Irlanda. Durante a Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, então, né? Relógio era uma coisa cara. Relógio barato é quando tu tem coisas complexas sendo industrializadas. Naquela época não era tão simples assim tu ter... Porque relógio mecânico, gente, pra que vocês... Tipo, o relógio mecânico daquela época era um troço extremamente complexo. E isso era feito por relojoeiro. Não era uma coisa feita em fábrica, que cada pecinha tu tinha milhares de cópias delas. Era, tipo, feito à mão, esses despertadores, por exemplo. Então, despertador, relógio de consumo, assim, popular... É um fenômeno recente. Existiam empresas que contratavam as próprias pessoas para irem lá te acordar. Isso é muito comum, E existe uma coisa dessa aqui em The City. Não há muito tempo, no século XX, inclusive, existiam outros bairros que eram só de funcionários de alguma empresa. E os donos das empresas construíam casas para os funcionários. Tá, se você não é de Porto Alegre, sinto muito. Mas deve ter um bairro assim parecido na sua cidade. Tem um bairro Porto Alegre chamado Moinho de Vento, que é um bairro burguês, né? Que é um bairro pra rico. E tá ligado que ele vai subindo uma lomba e ele é meio que num topinho. Se tu descer, pra onde é que tu vai? Pra onde é que tu chega? Não sei. Tu desce lá Ramiro, tu chega na floresta, mas tu tá em Colombo. O que tem na floresta? É um bairro cheio de casinhas históricas. E tinha uns casarão, e ainda tem, gigantescos lá, que eram de funcionários. E um dos lugares, tá ligado? Vila Flores? Vila Flores, que é uma casa cultural. Sim. Vila Flores era uma casa de operário. De operário, que os caras que era moravam... bairro antigo de operário. Que moravam no Moinho de Vento, construíam pros operários lá na floresta. Upper City, Downtown. Uma das minhas profissões extintas favoritas é as calculadoras humanas. Tu sabe o que é as calculadoras humanas? Não sei o que é calculadoras humanas. Então, no final do século XIX e início do século XX, a gente já tinha organizações, empresas que precisavam, ou cientistas, que precisavam de uma grande quantidade de cálculos sendo feitas simultaneamente de uma maneira rápida e eficiente. Mas nessa época a gente não tinha calculadoras mecânicas e nem mesmo as calculadoras elétricas. Você chama pessoas. Normalmente, o que eram as calculadoras humanas? Tu enchia um salão de mulheres, que tu podia pagar pouco, né, no caso, porque eram mulheres naquela época. Os tempos eram assim. Mas se eu não me engano, era $1 níquel por hora, $1 centavo por dia que eles pagavam para algumas mulheres. E como foi o caso dos cálculos necessários para poder descobrir o motivo do desvio da órbita de Netuno, que foi o que deu a dica da existência de Plutão? Sim, foi calculando o desvio da órbita de alguns planetas próximos de Plutão que eles descobriram Plutão. Meu Deus. Sim, tu não tá nem observando o planeta, porque não tem como tu ver o planeta. Tu tá observando o desvio da órbita de planetas que tu consegue ver. Caraca. E aí tu tá intuindo que existe alguma coisa em algum lugar próximo dali. Sim, o Plutão não foi visto, ele foi primeiro descoberto que existia alguma massa Tem algo aí próxima dali, puxando os outros planetas, desviando um pouquinho a órbita deles. Então, esses cálculos muitas vezes eram extremamente complexos, ou muito simples, mas tu tinha que fazer repetições deles. O que eles faziam? Enchiam uma sala de mulheres e colocavam elas para fazer essas contas. E isso continuou até a Segunda Guerra Mundial, onde, por exemplo, tu tinha um navio que precisava dar um tiro de canhão em alguma cidade que estava tentando bombardear, e os cálculos do ângulo correto do canhão e da potência correta que o canhão tinha que ter para o teu projétil acertar o teu alvo com uma precisão de metros eram cálculos complexos. Então tu tinha, de novo, salas assim do tamanho de salas de aula, cheias de 30, 40 pessoas calculando e recalculando para conferir o resultado dos dados. Eu faço parte da equipe A, e tu faz parte da equipe B. A equipe A faz a conta, a equipe B recalcula para saber se os dados estão corretamente calculados. Hoje em dia é uma coisa que tu faz na calculadora, hoje em dia é uma coisa que o Excel automaticamente soma coisas, mas naquela época tu investia, tipo, sabe, 10 pila num dia para pagar aquela galera para poder fazer aquilo. Cara, se eu não me engano, calculadoras humanas, não nesse nível simples, mas em nível mais complexo, tipo, mulheres em frente a calculadoras, no caso. Calculadoras humanas já ainda eram usadas, sei lá, no projeto Apollo, tá ligado? Aquele filme Hidden Figures é sobre as mulheres que faziam cálculos para a NASA. Claro, elas já nesse ponto já tinham calculadoras eletrônicas, já tinham calculadoras mecânicas, mas ainda assim, cálculos complexos, tu precisava de uma pessoa com uma tabela do lado da calculadora e batendo o número, entendeu? Da tabela para a calculadora, da calculadora para a tabela.
E tem aquela imagem famosa daquela programadora que escreveu à mão O código Apollo. o código do computador que na Terra ia processar dados mandados pela nave que ia pousar na Lua. Sim. E tipo, é enorme aquela porra. É E tudo. bem famoso. E cara, imagina, aquilo ela calculou, aquilo, ela programou, ela escreveu aquele código, boa parte dele no papel. Sim. Muita coisa sendo recalculada com cartão perfurado. Então, mesmo na década de 70, tu ainda tinha gente fazendo cálculo à mão. Cálculo feito no computador, mas revisado por uma pessoa. Sim. Então, essa profissão das calculadoras humanas foi eliminada por causa dos avanços tecnológicos da computação. Então, tipo, por um lado, tipo, um monte de gente perdeu o emprego, por outro, caralho, que bom, né? Sim. Caralho, tipo, tornou muito mais acessível tudo. Por exemplo, pensa, no final da década de 70, de novo, voltando nesse assunto, sou apaixonado por computação antiga, o Apple II explodiu em vendas por causa que ele tinha o que eles chamam de killer app. É quando um software, ele é o responsável por aquele modelo de computador vender. O Apple II vendeu pra caralho por causa que ele tinha um spreadsheet. O que é? Ele tinha um predecessor do Excel, um programa de contabilidade. Só o simples fato de eu colocar na célula 1, na célula 2, na célula 3, 3 valores diferentes, Entendi. e na célula final da tabela me dá a conta fechada da soma ou subtração daqueles valores, já facilitou a vida de milhões de empresas no mundo inteiro. Eu quero falar de uma coisa muito rápida. Fale. Rápida e bom. Seja rápido. Foi rápido e bom. Principalmente no início do século XX, você começou a ter muitos Zeppelins em toda a cidade. E eles também atacavam. Eles também eram agressivos. Então, antes de você ter qualquer tipo de equipamento... Zeppelins agressivos. Zeppelins brabos. Zeppelins putos. Putos. Inchados de raiva. Voando com a força forte. Força da raiva. Voando com a força da raiva. Então, tem registros, até 1916, era uma coisa, o conceito é simples. O que era a profissão? O que era a profissão? Contrata um cara pra ficar ouvindo o avião. Só que, não só isso. Não é tipo, não era, eu tô aqui 7, 8 horas por dia ouvindo o avião. Não, eu tô num campo aberto. Sem nada. Sem nada, olhando pro nada. Parado. Com uma corneta em cada ouvido. Se eu fosse um gramofone humano. Cara, tu tá com tipo 2 caminhões no teu ouvido. Pra tu conseguir ouvir melhor. Pra refletir o áudio do ambiente. Isso. E rebater no teu ouvido. Exatamente. Só que não existia muito um consenso de design no que era o melhor. Então era meio que a moda caralha. Só que ele variava de acordo com a topografia do lugar que tu estava, né? Sim. Então, países privilegiados por superfícies mais planas ou por vales, melhor ainda, tu conseguia ter uma vantagem, né? De audição. Mas tu tinha uma galera, cara, aí só tem foto de novinho nessa. Mas é óbvio, tu vai pagar um estagiário pra fazer o trabalho merda. Aí tem as fotos dos caras inaugurando novos equipamentos. Eles tipo, olha só, eu que fiz, tá ligado? Só que é óbvio que eles botavam os moleques, tá ligado? 10, 15 anos pra aquilo lá. Aí... Mas tá ligado que isso existia até a Segunda Guerra Mundial, né? Sim, ok. Até tipo um mês antes de inventarem o radar, ainda tinha gente ali. Não, o pior não era isso. Pareciam orelhas gigantes, até literalmente pareciam cornetas, uma pra cima e uma pra baixo, variando de acordo com o tipo de país que tu estava. Bom, elas eram usadas exatamente pra encontrar e ver situações de aviões inimigos atacando o país ou passando algum tipo de mensagem. Sim, porque, pra quem não entendeu ainda, tipo, o motor do avião não era silencioso, fazia barulho pra caralho. Cara, imagina o barulho daquela... Qual era a maneira que tu detectava do avião vindo? Com o barulho dele. Sim. Então tu precisava dessas cúpulas, dessas cornetas acústicas pra poder concentrar o ruído no ouvido da pessoa. Mas cara, que emprego escroto, velho. Até o início da Segunda Guerra Mundial. Olha, quando chegou o desenvolvimento do radar daí... olha só, a gente tem esse aparelho melhor aqui que tu não precisa colocar um cara num campo aberto, tá ligado? Parênteses, tu sabe por que o radar foi desenvolvido? Não. Tá, o radar foi uma descoberta, não foi uma invenção. Descoberta, ele tava cavando assim. Não, caralho, um radar. O radar, um minério de radar. Uau! 10 gramas de Tá radar. demitido agora. Não, o que aconteceu é o seguinte, isso também é outra história que parece ridículo, mas os ingleses estavam tentando desenvolver um raio da morte. Estilo Estrela da Morte, tá ligado? Quando isso? No início da Segunda Guerra Mundial. Eles queriam desenvolver uma maneira... Não, eles queriam é literalmente tipo Estrela da Morte. Eles queriam desenvolver uma maneira de fazer com que eles concentrassem... Toda a raiva do... Morra! O conceito
não é tão absurdo. Por exemplo, tu faz isso hoje em dia com radiação para poder matar câncer. Tu envia um jatinho de radiação daqui, um jatinho de radiação dali, um jatinho de... Por onde ele vem não queima, mas onde eles cruzam queima, entendeu? O câncer. Isso com tratamento de radiação para poder matar câncer. Mas a ideia deles era que se eles emitissem uma onda de rádio para poder ferver as pessoas. Funciona. Todo mundo tem em casa um micro-ondas. O princípio é mais ou menos esse. Só que não funcionou com onda de rádio. Só que os caras descobriram que quando eles emitiam com determinada potência e com determinado equipamento as ondas de rádio que eles queriam utilizar para poder matar pessoas, elas não matavam as pessoas. Elas batiam na fuselagem do avião e voltavam. Aí eles... Se eu não posso matá-los, eu posso detectá-los. Eu posso ouvi-los. Eu posso descobrir onde eles estão. E aí foi inventado o radar. Impressionante. Então a ideia era inventar um raio da morte. O radar foi feito à força do ódio. Não, mas a ideia era inventar um raio da morte. Mas, desgraça. mas eles acabaram descobrindo que não funcionava, mas funcionava de uma outra maneira também benéfica para o esforço de guerra deles. Quem tem mais de 40, eu acho, alguns que tem por volta dos 30. Alguns de vocês fizeram um curso de datilografia. Mas antigamente existia uma profissão específica da pessoa que batia o texto numa máquina de escrever, que era a datilógrafa. Toda vez que tu teclava uma tecla e imprimia, tu tinha que acertar de primeira, né? Caralho. Por isso que tu fazia curso de datilógrafo. Caralho, agora que caiu a ficha. Sim, porque, tipo, antes do computador, tu tinha que primeiro pensar muito bem o que tu ia escrever, ou escrever um rascunho, ou bater um pré-texto, e depois tu batia a carta final. Cara, e tipo... E se tu queria 5 ou 6 cópias daquilo, tu tinha que utilizar papel carbono enquanto tu tava batendo o texto na máquina de escrever. Às vezes 3 ou 4 folhas de papel carbono intercalada com 3 ou 4 folhas de folha 4. Lembra quando tu começa a usar o computador e tu é um retardado e aí tu quer começar a acertar o lugar das teclas? Sim. Imagina que todo mundo era assim. Tipo, aos 30 anos. Não, calma, ok. Mas assim, quando surgiu a máquina de escrever, não era todo mundo que sabia exatamente Era pouca gente, digitar com agilidade. Tanto é que tu tem um período intermediário, principalmente em países ricos, né? Normalmente em países como o Brasil, que são países pobres ou em desenvolvimento, Como não é o caso nosso. tu pega o início da tecnologia ou o final da tecnologia, né? Não pega as tecnologias intermediárias, experimentais, mas tu tem muito, por exemplo, da Olivetti, tu tem da Epson, máquinas de escrever que tu tinha uma tela de cristal líquido, aquelas reloginhos, sabe? Só que grande. Isso na década de 80. Onde tu primeiro digitava o parágrafo que tu queria, ou a folha de texto que tu queria, aí tu corrigia e depois tu colocava para imprimir. E a máquina de escrever batia. Batia o texto. Agora eu entendi. Então, por quê? Era uma tecnologia intermediária. Não era um computador. Quer dizer, era um computador, mas um computador bem primitivo, né? Era um computador que tinha capacidade de processar só texto e uma quantidade limitada de texto, mas tu digitava toda a folha de texto e depois tu aplicava imprimir. Facilitava um pouco, Quem né? fazia merda. Até que depois se desenvolveu o computador de uso universal, né? Onde tu pode fazer várias coisas no computador, Sim. desde jogar joguinhos até escrever um texto. Mas datilografista era uma habilidade que tu precisava ter se tu trabalhasse em escritório, tá ligado? Sim, Tu fazia curso de datilografia. Umas profissões que deixaram de existir e era uma coisa das quais a gente nunca se perguntou, inclusive estamos com ela aqui agora, não estamos mais, acabou. Ah, já sei o que tu vai falar. Oh, yeah. Já sei o que você vai falar. Yeah. Antes da invenção da refrigeração, como as pessoas colocavam gelo na caipirinha dela. Vamos ser bem claros, tipo, eu quero comer carne fresca. Tá bom. Eu moro longe do abatedouro. Que pena. Como é que eu faço pra carne que vai levar 2 dias pra chegar aqui não apodreça? Eu sei como. Preciso de gelo. Eu sei como. Mas como é que eu consigo gelo se eu moro em Alabama, 1875? Chora. Não, uma das soluções era tu salgar a comida. Caralho. O fato do gelo e dele como mercadoria para ser transportado para conservar alimentos também para refrescar bebidas não é algo muito antigo. Ele surgiu principalmente lá pelo início do século XIX e era alguma coisa que sofreu muita resistência. Existia um cara que ele foi conhecido como o Rei do Gelo. Ele era americano e ele se chamava Frederick Tudor. E ele com o irmão dele teve a brilhante ideia de que eles queriam ser ricos vendendo gelo.
E eles quebraram a cara. Porque imagina tu no início do século XIX, tu quer transportar gelo. Então, passo 1, tem que ir num lugar que tem gelo, né? Tem que pegar o gelo, conservar ele e trazer para lugares distantes. Quais eram esses lugares distantes? A maior demanda que existia de gelo naquela época era do Caribe. Tu vai ter que transportar isso. Peraí. Estados Unidos, Caribe. Cara, Como é que leva o gelo? Começaram... Tu tá levando gelo de um país pro outro. Sim, quase de um Levando em continente conta pro outro. que no Caribe é quente, sempre. A full. Então, não só tu tem que conservar, tu tem que trazer. Então, o que aconteceu? Esse cara, Frederick Tudor, ele tentou convencer várias pessoas que eram donas de navio a transportar o gelo dele. Agora, pensa numa pessoa ranzinza e conservadora. Hoje, agora leva ela no século XIX, que ela é dona de uma porra de um navio e ela transporta materiais e bens pra um monte de lugares, um monte de país. E aí vem um guri transportar gelo. Aí fica... Cala a boca, guri. Nem a pau. Ele começou a sofrer muita resistência. Ele ficou mais de 10 anos com o irmão dele. Tentando insistir nesse business. E o irmão dele ficou, filho, isso não vai dar certo. Em 1806, dia 10 de fevereiro, ele juntou tanta grana trabalhando que ele gastou na época $5.000, que eu não sei nem converter pra dar. Mas era grana, na época a grana era pra caralho. O cara simplesmente comprou a porra do navio. Ele contratou mais de 100 pessoas pra ir em regiões mais afastadas dos Estados Unidos, principalmente do Canadá. Consistia em tu ir lá e serrar o gelo. Lagos, água doce, a primeira camada d'água congela no inverno. Aí tu pode pegar uma serra e serrar essa casquinha de gelo que forma. Às vezes a casquinha tem 10 metros, às vezes a casquinha tem uma altura... Se você serrar um quadrado, você consegue puxar um quadrado de gelo. Era comum o pessoal desses lugares mais frios empilhar gelo num galpão. A ideia dele não era tão louca assim. Era comum a galera empilhar gelo num galpão e deixar lá. E com palha e um isolamento enjambrado, conseguir fazer aquele gelo durar alguns meses. E aquilo tinha uma utilidade, não só gelar bebidas, mas conservar alguns tipos de alimentos. Esse cara me chamou pra cortar um rio! Tu vai estar cortando um rio. O cara me chamou pra Tu tá cortando um rio com serra. O problema era que quando tu tava em temperaturas muito baixas, nisso que tu ficava, cara, não só tu podia dar uma merda, tu podia quebrar onde tu tava em cima da porra do rio. Sim, tu tava em cima do gelo. Então tu tava se matando. Tu podia quebrar o gelo e tu cair dentro da água, debaixo do gelo. Exatamente, então tu tava lá cortando onde tu estava em pé. Então tu ia ter que ter muito cuidado de não cortar mais, porque senão tu... É aquela coisa do pica-pau cortando o chão onde ele tá. Então, era exatamente isso. E o problema é que aconteceu vários acidentes de trabalho, da galera caindo no rio, da galera não conseguindo sair, da galera tendo seus membros congelados. Por causa que ficava muito tempo, às vezes molhado. Não só porque caiu no rio, porque o cara tá muito tempo ali absorvendo umidade. Tu tá absorvendo umidade e tu tá no frio. Então, meu filho, tu começa a ficar durinho e tu não sabe por quê. E aí isso pode ter vários problemas. Mas a história do Frederick Tudor acabou em um final, digamos assim, feliz. Pra ele, né? Pra ele, obviamente. Ele morreu em 1864, mas com uma considerável quantia de dinheiro por causa das grandes produções que ele fez pro Caribe. Então ele conseguiu realizar esse projeto maluco de transportar gelo dos Estados Unidos pro Caribe. Não só pro Caribe, ele começou a ter demandas principalmente em lugares afastados, nas próprias Américas, e ele também já enviava pra Europa. Mas isso deve ter demandado uma pesquisa significativa em isolamento. Porque na época, repetindo, gente, não tinha refrigeração. O gelo ia derretendo e ia virando água. O que chegava no destino é o gelo que sobrou. Ele já começou a fazer sucesso na década de 40 do século XIX. Então, em 1847, ele já tinha conseguido transportar 52 mil toneladas, distribuindo elas entre 28 cidades dos Estados Unidos. Grande parte do gelo vinha também de Boston, e ele conseguiu fazer isso de formas em que ele literalmente revolucionou toda a indústria de gelo dos Estados Unidos. Ele era o rei do gelo. Ele era o rei do gelo. É óbvio que depois da morte dele a coisa continuou por algum tempo, mas passou ali o século XIX e no século XX a coisa se tornou obsoleta com a invenção da refrigeração. E aí acabou a profissão do serrador de gelo. Felizmente para muitas pessoas. É engraçado, essa profissão, quem acompanhou, muita gente até velha não conheceu essa profissão, mas ela existiu. No Brasil, acho que ela só existiu em bairros mais ricos, assim, ou mais de classe média.
Mas era uma profissão que existia por causa, de novo, das limitações da refrigeração da época. Existia pouca refrigeração. Como é que tu faz para transportar grandes quantidades de leite? Leite era uma coisa que possuía um transporte exclusivo. Tu tinha o cara do leite, o milkman. Tu tinha o leiteiro. Quem viu o desenho do... Tu tinha o leiteiro, cara. Pra quem viu o desenho do Tom e Jerry... É verdade. Pra quem viu o desenho do Tom e Jerry, tu via aquele cara trazendo 2 garrafinhas de leite. Por cara. quê? Mas aí que tá, o leite era uma coisa que... na época ainda, por exemplo, o pessoal ainda não tinha os conservantes, ainda não tinha os processos avançados de pasteurização. Então o leite, ele entrava em decomposição muito rápido. Então todo dia tu tinha que ter leite fresco. Tu não tinha, por exemplo, o Tetra Pak. Tetra Pak é uma tecnologia recente. Essa coisa de ter uma caixinha de papel que protege o leite de todas as influências externas que podem contaminar ele. Sim. Entendeu? Então por isso tu tinha só recipientes de vidro, tu tinha pasteurização básica, tipo só o pessoal fervendo, depois gelando rapidamente. Então o leite estragava rápido, então ele precisava ser entregado todo dia. Por isso tu tinha entregador de leite. Cara, eu nunca ia lembrar disso. Tu pegou tipo uma memória que eu tinha, tá ligado? Pra quem viu os desenhos do Tom e Jerry, aparece o entregador de leite. Cara, é tipo uma agulha que entrou na minha mente, tipo, buscou a memória. Isso é bem interessante, cara. Tu pega, por exemplo, um filme americano que fala sobre a classe média, aparece o entregador de leite. Isso é super interessante. Eu vou falar de uma profissão que talvez tenha sido o ápice. É o ápice dessa lista. Ele era o cara. Não é não, mas vai lá. Ele é o cara. E as pessoas sabem quem é ele, as pessoas precisam dele all the time. Obviamente não precisaram mais, mas as pessoas que tiveram essa profissão viveram momentos incríveis na sua vida, de fama ou de miséria, talvez os dois. Qual é essa profissão? Qual é essa profissão? O rei da higiene urbana. Há não muito tempo, se você mora no Brasil, numa cidade não muito industrial, você sabe que a natureza é uma merda. A natureza foca em destruir o ser humano. A natureza foca em como eu vou foder a vida desse cara o mais que eu puder. Enfim, aqui a gente é atormentado por baratas de todos os tipos de tamanhos diferentes. Mas em países não tão quentes, tropicais, nós temos problemas com ratos. Então são problemas com ratos, ao ponto de que existiam muitos tipos de serventias e de cuidados que tu tinha que tomar no teu dia a dia e objetos feitos para não ser comidos. Existiam grande parte dos livros na época medieval, alguns deles eram feitos de couro. Isso era um grande problema, porque os ratos começavam a comer o couro. E aí podiam comer o livro. E aí... feito de pergaminho, de repente. Exatamente. Então eles começaram a fazer alguns livros não de couro, mas também principalmente de madeira ou alguma coisa bem grossa do papel, tipo, porque não era para atrair ele. Mas ao ponto de que tu tem relatos, isso é muito interessante, de escribas, de que os caras perderam a tarde inteira caçando rato. E era por isso que eles tinham vários gatos que ficavam lá, nos lugares onde eles trabalhavam, caçando os ratos. E ao ponto de que não é raro tu encontrar imagens de patas de gatos em tinteiros em cima de livros. Eu já vi direto isso. Sim, mas isso era porque tu precisava ter gatos para combater a infestação. Era por... Eu achava que eles tinham gato só de como a gente tem gato, cachorro. Não, dia de pet? Não. Só tem um escritório e tu tem que ter gatos. Ou como tu tem um segurança no escritório de uma empresa. Por que eu digo isso? Porque existiam pessoas especializadas em matar esses cornos. Porque a gente tem essa concepção de que, bom, a gente tem mais saneamento básico, a gente tem mais higiene, mas durante muito tempo as pessoas começaram a se concentrar. E é isso. Não tinha saneamento básico. Whatever. As pessoas simplesmente se acumularam no mesmo lugar e mantiveram os hábitos escrotos que elas tinham em lugares onde tinha espaço. Exatamente. Então os ratos falaram, tipo... Aí que tá. Por causa dos primeiros fenômenos de urbanização na Europa, é que tu tem eventos como a fucking peste negra. Novamente, tu tem um monte de gente no mesmo lugar sem higiene nenhuma. Jogando lixo pela janela. Pra tu ver só. E aí juntava rato. E olha só a peste negra, onde é que ela surgiu? Da China. Porque tem gente pra caralho. Sempre teve gente pra caralho na China. Sempre teve. E a China teve fenômenos de urbanização também. Sim, mas sempre foi um dos maiores polos de industrialização e de rato. População. Foi na China e na Índia. Então, tu tem vários registros da galera assim, ó,
se dando mal em várias épocas, em vários séculos. E tu tem gente especializada em tentar fazer alguma coisa. E essas pessoas eram contratadas por gente das cidades que faziam um crowdfunding às vezes e pagava esse maluco que era especializado em matar ratos. Me ajuda! Então, principalmente no século XIX, Londres chegou a 1 milhão de pessoas. Eles estão muita gente comendo muita coisa, produzindo muito lixo. Então, exatamente. Fornece bastante alimento para os ratos. E começou a ter, literalmente, freelancer de rato. Se dizer que freelancer de matador de ratos. Exatamente. Se dizer que se tu conseguisse pegar 5 mil ratos em um ano, ou seja, 13 ratos por dia, tu ia conseguir privilégios especiais da porra da coroa do Reino Unido. Pra tu ver como o que eu acho que não era tão difícil assim, porque assim, ó, Londres já foi uma das primeiras cidades do mundo a ter um sistema de esgoto moderno. Sim. Contemporâneo, tá ligado? Tu tem galerias onde o esgoto das casas daquele bairro iam e essa galeria depois a água do esgoto ia para outra região. Então eu imagino que não era difícil tu encontrar lugares onde tinha concentração de ratos. Londres até hoje é conhecida por ter muitos esquilos nos parques. Sim. E tu tem ratos. Ah, briga de esquilo com rato. Exatamente. Caralho. Então a galera falava que os parques eram infrequentáveis. Enfim, teve uma pessoa que se chamava Jack Black, e ele não era um ator, e ele se tornou a figura... Eu já ia te perguntar. Ele se tornou a figura mais conhecida de Londres. Ele era sádico pra caralho. Ele andava com uns cadáveres dos ratos que ele caçava em volta do pescoço. E ele tinha vários tipos de estratégias pra caçar os ratos dele. Ele andava com cachorros, ele andava às vezes com fuinhas pra caçar. E às vezes ele já tentou usar macacos pra caçar os ratos. Mas ele falou que o melhor foi cachorros, sem sombra de dúvida. E, inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses. Por favor, vai. Existem pessoas que até hoje, mas daí não em cidades, não em ambientes urbanos, mas em, tipo... Imagina que tu é um cara que mora nos Estados Unidos. Tu cria gado nesses ranchos. Gado. E aí tu precisa guardar feno no teu galpão pro gado se alimentar no inverno. O problema é que o rato, ele se enfia nessa merda, desse lugar, e vai, enfim, cagar no teu feno. E tu não quer que teu gado fique doente com qualquer doença que possa provir é por isso, então, da merda e da urina do rato. O que tu faz? Tu contrata um caçador de ratos. O que esse caçador de ratos tem? Ele tem fuinhas e cachorros. As fuinhas são criadas junto com o cachorro pro cachorro não matar as fuinhas. Aqueles caras eram contratados? Eram contratados. Caralho, por isso que eles eram tão bons. Eles são ótimos. E o que eles fazem? A fuinha, ela é pequenininha, ela esguia, ela é ligeira, ela é muito rápida, ela é muito energética. E ela entra nos espaços pequenos, assusta, ela é um predador, né? Ela é um carnívora. Ela assusta os ratos fogem. Os ratos fogem para as áreas abertas, onde os cães atacam e destroçam os ratos. Cara, assim, ó... Cara, são animais treinados, são máquinas de matar. Cara, é fantástico, é muito interessante. É uma simbiose tão bonita entre homem, fuinha e cão, sabe? Porque dá pra tu ver que tem uma coordenação de equipe entre as fuinhas e os cães. Os cães passam com os dentes rente as fuinhas, mas não pegam as fuinhas, eles pegam os ratos. E às vezes os cachorros vão de dupla e cada um pega uma ponta do rato e... Blood! Tu tem uma espécie que artificialmente reproduziu pra caralho, que transmite doenças que podem prejudicar animais silvestres e animais domésticos. Então, só vejo vantagem em matar esses ratos, tá ligado? Mas aquele vídeo me deu um pouco de satisfação mesmo com aqueles ratos gritando. Não, mas é muito nojento, cara. Enfim, uns bichos nojentos. O que eu quero dizer é que tu imagina que isso era comum everywhere. Sim, pra você ter uma noção. Em todas as áreas urbanas, não era que tu, de zoeira, de brincadeira, de hobby, não. Tu precisava efetivamente de um profissional que cuidava de eliminação de ratos. Porque era impossível a quantidade desses bichos em áreas urbanas. Bom, então, não só como tu remunerava as pessoas, obviamente tu tinha filhas das putas. O que eles faziam? Tu tem sempre os aproveitadores. Tu tem os caras que criavam ratos só pra dizer que caçaram eles. Eles iam lá, criavam ratos, matavam os ratos. Olha só, hoje eu matei 2, hoje eu matei 3. Tu tem lugares fodidos onde governos recentes, a galera tipo, $1 por rato. E a galera criava rato. Mas isso em lugares como a Índia, Paquistão, tá ligado?
Lugares atrasados que nem o Brasil. Essa é uma profissão extinta, mas nem tão extinta assim. Cara, ainda deve existir. Não, tem. A gente viu o vídeo do cara matando os ratos. Ok, mas tipo... Mas não é uma coisa assim, não é uma coisa comum de se encontrar, é uma coisa rara de se encontrar. Sim, graças a Deus. Não é uma coisa que tipo, tu precisa estar num lugar muito específico pra tu viver disso. Eu gosto de pensar de como ambientes antigos propiciaram acontecimentos bizarros. Algo chamado Rei dos Ratos. Ratos, roedores. Roedores vivem, dormem muito perto uns dos outros. Eles, tipo, ficam grudadinhos. Rei dos Ratos não é uma pessoa, é um fenômeno. O Rei dos Ratos é quando 2 ratos ou mais ficam presos. Pelo rabo. Por que o rabo? Porque é mais fácil de tu entrelaçar. O rabo deles não tem pelo e ele é fácil de entrelaçar. Tipo um fone de ouvido que tu amarrota, enrola. Nossa, perfeito. É tipo tu colocar 3 fones de ouvido no teu bolso. Exatamente. E tu andar o dia inteiro com aquele fone de ouvido ali e daqui a pouco vira um nó. Era isso que acontecia. Tu às vezes tinha 5, 6 ratos com os rabos entrelaçados. Então... E tu tem isso assim, ó. Tu tem esqueletos disso da Roma Antiga, tá ligado? Mas isso é uma coisa que acontece até hoje em ambientes que tem muito rato. Um dos primeiros casos documentados disso foi de 1564. De todos os tipos de ratos, marrom, preto. E eles foram começar a ser classificados melhor a partir do século XVIII. E o que acontecia? Cara, literalmente um bando de rato preso pelo rabo. E aí eles começam a virar um híbrido de um ser, ou de vários seres, porque eles começam a conviver como um ser só. Porque eles, dependendo do quanto tempo eles estão naquela situação, eles aprendem a sobreviver. Aprendem a sobreviver sozinhos e aprendem os hábitos uns dos outros. Exatamente. É como se fosse uma cobra de 2 cabeças, mas tem corpos inteiros. Cara, pensa no hexágono feito de rato. Ai, que nojo. Imagina É literalmente isso. Os outros, imagina tu e mais 5 pessoas grudadas, coladas umas nas outras. Que horror. Só que cagando umas nas outras, Vai ficar mijando, do teu lado. suando, sem tomar banho. 24 horas, não cala a boca. Caralho, quero dormir. Imagina eu cagando e mijando em cima de ti. O tempo todo. Que divertido. A galera atribui todo tipo de misticismo religioso pra isso. Óbvio, né? Tu começa a ver 7, 8 Todas as ratos vezes que as pessoas viam uma coisa fora do normal, elas Isso. diziam, isso é uma coisa fantástica e divina. Então, não só isso, elas começavam a atribuir que o Rei dos Ratos era um sinal de alguma merda vai acontecer. E eu também pensaria isso. Tecnicamente porque se tem tanto rato que forma o Rei dos Ratos, é porque tem muito rato. E onde tem muito rato, Dá não merda. é uma boa notícia. Dá merda. Então, Tem muita sujeira, no mínimo. qual é o recorde de ratos fazendo o Rei dos Ratos? Guess! 50. Não. Menos. 35. Muito perto. 36. Menos. 31. 32! 32 ele foi encontrado Como? na Alemanha no século XIX. Mas como 32 ratos enroscados? É muito rabo, velho. É muito rabo. Em 1828, na casa de um cara Na casa de um cara. Na casa de um cara, perto Não foi numa fossa séptica, não foi num depósito de lixo. Foi na casa de alguém. Foi na lareira de um cara na Alemanha, em Buchenwald. E eles estão preservados até agora no museu de Hamburgo. Provavelmente foi essa foto que eu vi. Cara, e eles estão em Formol. E eles estão... É o maior registro de Rei dos Ratos encontrado até hoje. Não tem o que falar, sabe? De uma coisa dessa. Não é à toa que precisava de caçadores de ratos. Então... Meu, que nojo. Na Inglaterra vitoriana, tu tinha um tipo de jogo em pubs que os filhos das putas trouxeram ratos. Eles chegavam, faziam um mini cercado, colocavam, tipo, vários cachorros ali. E aí, os caçadores de ratos do dia chegavam e jogavam os ratos no meio. E viravam uma... E o pau quebrado! Um coliseu, só que os cristãos são os ratos. Exatamente. Então, pra tu ter uma ideia, esse Jack Black, ele já teve registrado de que ele conseguiu em um ano 26 mil ratos. Caçar 26 mil ratos. Pouco. Eu tenho outra história de rato. Não, chega. Eu tenho uma história de rato. Caralho, qual será a outra? Eu tenho uma história de rato! Uma vez, eu, os Otis, oh meu Deus, e a ex dele, estávamos numa colônia hippie. Não. Numa caralha de uma porra de uma colônia hippie. De uns hippie no cu do inferno de Viamão. Então, eu e os Otis fomos para um lugar exótico, conhecido como Viamão. Exótico?
Exótico pra ti que não está acostumado, que é um garoto de apartamento, não está acostumado. Eu Garoto leite com pera, garoto de Gama. apartamento, Eu que não conheço está Gama. acostumado com a natureza. Inclusive ficou impressionado pelo fato de que dá pra se ver as estrelas quando nós temos isso. Não foi bem isso que eu quis dizer. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que passar a noite nessa comunidade hippie de hippies meio playboys, mas enfim. E o que aconteceu? Eu tinha mais 15 pessoas, né? E pelo menos 3 pessoas em cima do mesmo metro quadrado de cama. Tinha 3 pessoas dormindo no mesmo sofá. E No eu meu era um sofá. deles, E eu estava lá acostumado a lidar com situações que onde não existe muito conforto. Ok, estou com sono, bora dormir. Mas esse aqui estava tipo... chatinho. Então, Cara, sabe aquele sofá? Não é aquele sofá. era um sofá de madeira que era duro. Mas quando tá cansado e com sono, tu dorme. Era que como um filho da puta chegasse e falasse, eu vou tirar todo o estofamento desse sofá. E ele falou, e tirou todo o sofá. Mas quando tu tá E só cansado, deixou tu dorme a base mesmo do no chão sofá. duro. Então, como é uma pessoa que não trabalha com coisas que cansam, você nunca fez esforço físico na sua vida? Você nunca levantou uma parede, nunca virou um cimento? Ok. Vida fácil, né? Garoto leite com pera, como eu falei, não tá acostumado a condições complicadas para se dormir. Então, eu com sono, cansado, obviamente, eu simplesmente fui lá e comecei a dormir. Cara, esse filho da puta. Mas daqui a pouco eu ronco pra caralho. Lá era próximo da natureza. Podia fazer uma seleção de fotos de tu dormindo e eu do teu lado. Tem tipo várias fotos desses em todo lugar. Tem eu e tu no ônibus, tem eu e tu no centro acadêmico, tem eu e tu aqui, tem eu e tu no teu quarto. Eu viro noite trabalhando, é por isso que eu sinto bastante sono. Continue. Enfim. Então, estávamos esses três indivíduos enlatados naquele pequeno sofá duro pra caralho. Eu fui dormir, mas no meio da noite eu começo a sentir uns movimentos perto de mim, tipo, quem que está acordado? Quem que está me incomodando? Quem está atrapalhando o meu sagrado sono? E eu vejo esse jovem aqui, apavorado, petrificado. Eu tava deitado. Com o fato de que existiam animais, que é uma coisa que existe na natureza, estávamos cercados de natureza, existiam animais que vinham da natureza e passavam pela casa. E no passar pela casa, passavam por debaixo do sofá. Quem eram esses animais? Ratinhos. Cara, ainda bem que eu não vi ele. Eram ratos correndo por debaixo do sofá. E eu olhei, tipo, ok, faz parte. Tipo, it's game. Tipo, estou na natureza. Eu morei no interior, a gente tinha problema de rato na taquareira próximo do galpão onde ficava a ração do gado. E a gente tinha 500 mil gatos. Não porque a gente gostava de gato, nunca gostei de gato, mas porque a gente precisava eliminar os ratos. Então eu tô acostumado a ver lugares Pessoas onde que gostam de gatos ocasionalmente não dê um follow. aparece rato, entendeu? Eu sabia que no interior tu vai lidar com esse problema quando tu tem comida próximo da natureza, tá ligado? Tu vai ter rato em alguns lugares. E esse aqui tava assim, ó, tipo... Não era assim. Não era. Não conseguia dormir e ele era tava assim. petrificado. Tava tipo... Cara, eu juro que eu não lembro de eu dormindo naquela noite. Porque eu lembro que eu já dormi. Esse era o nível de medo. Eu não tava conseguindo dormir. Tu não tava dormindo, tu tava acordado de medo. Cara, eu lembro que eu dormi, eu não lembro como, mano. Eu escutava os... dos ratos. Eu lembro que teve um dia que eu... Eles estavam direitinho caindo no chão assim, ó. Ai, que... Ah! Vou citar agora um outro job interessante. Esse existe até hoje, mas é raro de encontrar. E ele se tornou obsoleto, não devia ser obsoleto, mas ele se tornou obsoleto por causa da facilidade da gente consumir coisas, que a gente joga fora uma coisa quebrada, não conserta ela, joga ela fora e compra uma nova. Amoladora. Oi? Sabe o que é um amolador? Amolador. O que é um amolador? Um amolador era um cara que vinha... Esses dias eu vi um na rua, cara. Eu juro por Deus, nossa senhora. De afiar? De afiar faca. Ah, tá. Tem ainda, porra. Tem até ainda, Todo dia. mas existia no mundo inteiro. Isso foi extinto em lugares como os Estados Unidos, não existe mais. Será? Primeiro, as pessoas compram pedra de amolar. Sim. Se tu é um cara que tem faca de luxo ou faca boa, tu não vai esperar o amolador passar na tua rua. Tu vai comprar uma pedra de amolar, que é barata no Mercado Livre ou no eBay. Se tu é um cara que só tem a faca vagabunda ali pra poder cortar teu pedaço de legume ou carne no teu dia a dia, tu não vai amolar a faca. Sim. A hora que ela perder o fio, tu vai comprar uma nova. Sim. Então é uma profissão que em países desenvolvidos acabou. Óbvio. Mas tinha em todo fucking lugar. Era um serviço Sim. público, o amolador. Porque todo mundo tem faca.
Faca era um negócio caro, ninguém ia comprar uma nova quando estragasse, mas hoje em dia todo mundo compra uma nova Cara, quando estraga. deve ser algo muito recente a extinção dessa galera aí. Aqui no Brasil não extinguiu em alguns lugares. Esses dias eu vi um passando aqui em Porto Alegre, mas é a primeira vez, acho que em 10 anos que eu vi um. Me deu uma peninha do caralho, tá ligado? Que bosta. Porque aí que tá. Lembro, É um job que eu acho que deveria voltar, porque as pessoas, principalmente coisas assim que não são perecíveis, como objetos feitos de metal, as pessoas não deviam jogar fora, as pessoas deviam afiar suas facas. Tu é até mais velho que eu, tu deve lembrar isso com mais frequência, mas eu lembro, principalmente, enfim, tipo, a gente veraneava ali em Shangri-La, perto de Capão da Canoa. Cara, eu lembro que era tipo som ambiente. Porque, bom, tinha muito menos turista naquela época, sei lá, início dos anos 2000. E, cara, era every time. E eu ouvi esses dias e eu pensei, cara, faz muito tempo que eu não escuto, sabe? Aquela cutucada naquele neurônio que fazia tempo que não se ativava na tua mente. Parece né? outra vida, tá ligado? Tu lembrar de um passado que tu não lembrava que existia. Foda isso. Que paia. Eu me senti mal, tipo, que merda. O trabalho dele é efetivamente útil, mas foi extinto, tá ligado? Eu nunca vi Do ponto de vista deles em ecológico ação. faz sentido, tá ligado? Sim, faz. Eu nunca vi um deles em ação, sabe? Tipo, eu nunca Eu já vi, meu pai já molou faca com um amolador. Mas depois ele comprou uma pedra de mole. E uma pedra de amolar faca é um troço que tu vai comprar quando tu tem 10 anos de idade e tu vai jogar ela fora nunca, porque ela nunca vai perder o fio. Que profissão. Porque faca é um troço que não perde fio tão fácil. Sim. Tu corta coisas macias, tu corta carne, tu corta legumes. Cara, me deixou numa bad agora. Eu também fiquei chateado pelos caras. Está na hora de uma profissão que ela existiu desde 330 a.C. até sabe quando? Até quando? Até neste exact moment. Ela ainda existe. Ainda existe? Ainda existe. E talvez tenha existido muito antes de Mas o podcast era sobre profissões extintas. Por que você não está falando de profissões extintas? Ela foi extinta em muitos lugares. Mas ainda existe em alguns lugares. But, salva as raras exceções e entraremos nelas. O primeiro caso registrado foi exatamente 331 a.C. Isso não quer dizer que não possa ter acontecido antes, o que obviamente deve ter Mas acontecido. o registro mais antigo que a O gente que tem eu estou falando? é de 371 a.C. Tu começou a ter pessoas que simplesmente provavam a comida Ah! para pessoas de influência, reis, monarcas. Qual é o nome da profissão? Se chama, ou melhor dizendo, pregustador. Pregustador. Pregustador, como o nome já diz, a pessoa que degusta antes da pessoa dita cuja fazer o mesmo. Porque o veneno se tornou a coisa mais fácil de tu matar o monarca de todas as formas. O trabalho, ele basicamente pensa que o cara ele vai poder morrer todo dia. Então, se tu é uma pessoa obviamente- numa posição de poder, tu corre sempre o risco de ser eliminado pelos teus amigos políticos. Não, o cara que vai comer, ele pode morrer todo dia. Então, obviamente, a tarefa era dedicada para pessoas que eram escravos. E então tu tem mesmo assim escravos que comiam, e obviamente alguns davam certo, outros Provavam não. a comida, né? Provavam. Eles não matavam o rango, eles Óbvio que pegavam não, um pouquinho, pô, né? Mas eles tinham que comer de todos os ingredientes. Tu tem 5 rodelas de tomate, tu tem uma coisa de couve e tu tem arroz e feijão. Tu tem que dar uma dentada em garfada todas. de todo. E nas 5 rodelas de tomate, meu filho. Tu tem na Índia, tu tem na China, tu tem Na Pérsia. tu tem na Pérsia, tu tem no Império Bizantino, tu tem no Império Otomano, tu tem os Borgias, eram famosos também porque eles tinham vários inimigos, então. Então, né, muitos desses degustadores, o cara que envenenava falava assim, meu querido escravo, se tu fazer a coisa X, tu tá liberado. O que tu vai fazer? Tu vai envenenar a comida que tu vai provar. Pagar o pregustador pra envenenar a comida. Exatamente. Safadinho. Isso. Aí tu me fala, mas por que não existe mais escravidão? Será que existe Sei lá, pessoas que Anvisa, mantêm... teste de comida, Será que pessoas que mantêm, né? prazo de validade, indústrias responsáveis por não envenenar seus consumidores? Aí que tá. Saddam Hussein. Ele era conhecido, obviamente, por ter muitas pessoas querendo matar ele e também muitas pessoas que eram degustadoras para ele. Tu tem isso na família imperial japonesa e até 1989 eles tinham um degustador só de sushi. Depois disso eles acabaram vendo que isso era redundante e acabaram indo mais para experimentos científicos. Mas isso estendeu e ainda se estende por boa parte do mundo moderno.
O Joseph Petro, que trabalhou no serviço de inteligência na administração do George Bush, ele falou que o presidente não comia nada que fosse preparado fora da Casa Branca. Faz sentido o presidente americano. Tinham pessoas que viam o processo da comida acontecendo e pessoas que mesmo assim comiam também. E todos os ingredientes que eram feitos lá tinham que vir de Washington, de um fornecedor específico que, óbvio, que não é divulgado. Sim, né? Por motivos muito óbvios. Putin é um dos que é muito conhecido por empregar vários predegustadores. Sim, porque ele envenenou pessoas com material radioativo, né? Ele matou gente envenenada. Então, provavelmente ele tem medo de sofrer aquilo que ele apronta pros outros. Ele é um dos motivos de que grande parte do Kremlin que ele tem pré-degustadores que quase nunca são divulgados. Raramente vai ver fotos aí. Obviamente não vão ser divulgados. Eles têm uma cultura de... Cara, eu imagino que todos os premieres soviéticos tinham pré-degustadores. E aí que tá. E me perguntam, mas por quê? Por que, né? Tecnologia, por que, né? Mesmo assim, mesmo com exames e com análise da comida, isso demora mais tempo do que quando alguém for lá comer. Claro que tu tem todo o processo minimizado para que a pessoa que coma não morra. Tu vai ter alguém acompanhando, tu vai ter todos os tipos de especificações onde é que vai vir aquela comida. A pessoa não vai comer aquela comida fora da cidade dele. Chefes de estados não vão fazer isso. Ainda o experimento científico demora bastante, porque imagina tu coletar, tu enviar, tu mandar para um laboratório. Bota no laboratório, o laboratório vai lá, analisa, coisa. É mais fácil fazer alguém correr o risco de vida do que... Tem o que sabe, o mínimo é 24 horas pra isso acontecer. Então, tipo, 24 horas uma comida vai estar no mínimo, mais ou menos. Uma boa... Mas vários desses predegustadores provavelmente predegustam, esses predegustadores contemporâneos, predegustam os ingredientes, não a comida pronta. Também, os dois. Em 2008, nas Olimpíadas de Beijing, quase todos os atletas tinham predegustadores e guardas de 24 horas que ficavam monitorando a comida. Tu tinha câmeras nas pessoas na cozinha que monitoravam isso. E eles tinham ratos. Eles também tinham ratos que predegustavam a comida. Em menos tempo, a comida ia demorar para fazer efeito no rato. Fazer efeito e ser digerida, porque tu precisa de menos veneno para poder matar um rato, né? Sim. Uma pesquisa vai demorar no mínimo 24 horas e os sintomas do rato vai aparecer no máximo até 17 horas. Tem a história de um cara chamado Tayyip Erdogan. Já ouviu falar desse cara? Ah, com certeza, um cara muito legal. Um cara muito bom, um cara sem ser irônico, é um cara muito legal. Sem ser irônico, é um cara muito legal. Ele vive num lugar de 600 milhões de dólares com mais de 1000 salas. E uma dessas salas é dedicada especialmente para um time de análise de comidas. Ele tem um doutor pessoal em que o doutor emprega pré-degustadores para ele. Ele tem experts que examinam as comidas dele 14 horas por dia para checar e conferir se as comidas dos palácios estão feitas tudo de acordo com... Esse filho da puta, eu pessoalmente envenenaria ele. Cara, bom, ele é desgraçado. Ele é o sultão da Turquia. Ele é o sultão da Turquia. Ele é o ditador da Turquia. Perfeito. O Mustafa Kemal Atatürk, que foi um dos que fundou a República Turca. Esse é um cara legal for real. For real. Esse é um cara legal for real. Ele tinha mais de 8 pré-degustadores. É um cara que promoveu uma revolução política tão absurda e tão violenta em termos sociais, tá ligado? O 8º presidente da Turquia morreu de ataque cardíaco em 93. Então... Eles têm uma tradição lá de matar gente por envenenamento, né? Então tu tem muitas histórias contribuindo para que isso possa ter sido envenenamento. Eis uma profissão que existe até hoje, nesse exato momento. Pré-degustadores estão trabalhando, cientistas estão analisando e salas cheias de pessoas analisando isso. Que incrível. Talvez seja uma Então é uma profissão que era pra estar extinta, mas não tá extinta não. Outra coisa assim que a gente não para pra pensar, mas que também faz parte, é uma função que existia e que era básica, assim, que era do dia a dia das pessoas, ninguém parava pra pensar, isso um dia vai acabar. Ator de rádio. Ator só pra rádio. Isso eu me lembro que eu pesquisei uma época e era bem louco. Porque eu vi uma entrevista de uma mulher que era atora de rádio. E era a fucking sensação do momento. Sim, porque tá, antes da televisão... Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tu tinha pessoas consumindo cultura através do rádio. Novela de rádio. Jornal, novela, tu tinha documentário, tu tinha, obviamente, música. Novela não só era uma espécie de teatro, porque era ao vivo, tu não tinha gente gravando uma fita, porque não tinha tecnologia para poder... Existiam épocas onde não tinha a tecnologia de gravação em fita.
Então, tu tinha que fazer a novela ao vivo. Sim. Então, todo dia de noite, sei lá, 6, 8 horas da noite, a família parava em volta do rádio pra poder escutar a novela. E era ao vivaço. Durante muito tempo foi ao vivo. Depois começou a se gravar, mas foi bem tardio. Aí já entrou a televisão e coisa e tal. Perigoso, mano. Mas rolava umas tretas, tá ligado? E tu tem casos, por exemplo, de atrizes americanas que elas não eram muito bonitas pros padrões da época, e daí elas tinham, para as aparições públicas, elas tinham um doppelganger, tipo, a cara era outra. Puta. Né? É louco isso, cara. E tu tem casos na Segunda Guerra Mundial de atrizes famosas e super elogiadas de novelas de rádio americanas, cantoras de rádio dando show pros soldados na Europa. Então, tipo, ator de rádio é uma profissão que sumiu, por causa que o rádio perdeu um pouco o seu poder como tinha. Agora tá voltando com os podcasts que possuem dramatizações de áudio. Sabe, tem um podcast que eu gosto muito que é o No Sleep Podcast, que tem contos de terror, e eles simplesmente não é um narrador contando conto, tem atores interpretando os personagens. E aí voltou a ter atores de rádio, mas agora, depois de, sei lá, 70 anos de extinção, do nada voltou a existir essa coisa do ator de rádio. Isso vai de encontro que a gente começou a falar bem no início. Que tu falou que algumas culturas até mesmo são preservadas pela... Sim, a internet permitiu que essa coisa que morreu voltasse a existir. Muitas vezes a gente fica se perguntando como é que é a vida de pessoas que vivem numa realidade à parte. Isso eu falo de pessoas que dão a sua vida a uma vida especialmente religiosa. Sacerdotes, padres, freiras. Pessoas que vivem uma vida hermética, como se fala. Pessoas que abdicam de algumas coisas por um bem maior ou para algo maior. Ou pela percepção que eles têm de um bem maior. Ou às vezes a pessoa já nasceu tão dentro dessa cultura que ela realmente não conhece como é que seria uma vida fora desse meio. E como tudo no mundo, tudo que era mais antigo era mais complicado e talvez extremo. E tu tem um dos primórdios, um dos ancestrais, digamos assim, da tradicional feira católica. Tu tem as vestais. As vestais nada mais eram do que sacerdotisas da Roma Antiga. Sacerdotisas. Que elas cultuavam a deusa romana Vesta. E era um papel principalmente feminino, em que eram escolhidas meninas de 6 a 10 anos. Eu achava que eram mais velhas. Para servir durante 30 anos. Digamos assim, dentro do papel religioso que ela tinha. Durante esse período, elas tinham que, digamos, cuidar do fórum. Era dedicada principalmente a cultuar essa deusa. E ela tinha que abrir mão, obviamente, de certo tipo de coisas. Elas tinham que preservar a virgindade e castidade delas. Quebrando esse tipo de promessa, ela quebraria o tipo de castidade da própria deusa. Seria uma afronta à própria deusa Vesta, como não só pra ela. Ela tinha que fazer várias atividades, além de como se ela fosse uma freira, basicamente. Ela cuidava também de outras pessoas que viviam próxima dela e também fazia várias tarefas religiosas. Como ela vivia, digamos assim, uma vida dedicada à deusa da Vesta, a deusa do amor e também do lar. Olha só que recatada. Elas chegavam a fazer caridade? Então, muitas sim. Os romanos tinham, dentro desses tempos, um tipo de fogo que queimava o tempo todo. Ah, sim. Que esse fogo era conhecido por deixar viva, assim, a essência da deusa. Era como se a deusa estivesse ali com eles enquanto esse fogo estivesse aceso. Ou é um símbolo de vida e de permanência. Ele precisava estar queimando o tempo todo para simbolizar isso. E a maior tarefa dela era cuidar desse fogo. Guardar o fogo. Ela precisava estar ali para isso. Elas eram meio que também as girls que apareciam em eventos às vezes, né? Importantes. Eu comecei a ler sobre isso e eu comecei a ver que várias retratam isso como se fosse um trabalho horrível. Só que, tipo assim, é o que eu falei. Às vezes tu tá num contexto tão específico que tu não sabe como é que é. E essas vestais, cara, elas eram nobres, entendeu? Elas tinham muitas regalias. Elas não eram, tipo, sabe? Elas não eram coroinhas, entendeu? Elas tinham um puta papel importante. E junto com padres e líderes religiosos, elas estavam pau a pau. Eles têm vários tipos de destaques perante a sociedade. Podiam ter mais ou menos o tipo de coisas que elas sempre queriam. Podiam ser transportadas da forma como elas quisessem. E ela era basicamente abençoada pela sociedade romana. Se ela fosse roubada ou violentada, a pessoa que fez isso simplesmente ia morrer. Ela era protegida pela sociedade romana e pelas forças romanas, mas ela podia ter o papel de libertar prisioneiros e também escravos, romanos ou não,
Só de tocar neles, né? Também tem essa, mas obviamente que eu imagino que a coisa também ia pro lado um pouco mais, né? Não era uma coisa tão tipo... Não era tão comum ela passando a mão na bunda da galera. Então, tipo, curtir tu, sabe? É engraçado porque quando tu começa a pesquisar sobre, tu começa a ver que muitas dessas vestais sofriam castigos quando elas eram quebradas, os seus... Votos de castidade. Só que assim, qualquer coisa naquela época, se tu quebra... Sim. Entendeu? Foda-se. Então, sim, eu vendo a série Roma, eu via, tipo, a galera era crucificada, chicoteada, presa por nada, tá ligado? Por nada, morta entendeu? por nada. Irmão, então se tu ofende um deus diretamente, sei lá, é meio que esperado isso, sabe? O vendedor de enciclopédias. Pessoas que batiam de porta em porta vendendo enciclopédia. Barça, conhecer é lindo, eu tenho minha completa, tem essa altura, 25 livros maravilhosos. Vocês compravam a crediário essa enciclopédia. Porque naquela época, eu acho que tu não pegou essa época, mas na minha época, quando eu tinha 10 anos de idade, não quando eu tinha 12. Nos anos 90. Muitas vezes tu não tinha internet. Então como é que tu fazia pra pesquisar? Muitas vezes. Muitas vezes como é que tu fazia pra pesquisar o teu trabalhinho que tu tinha que entregar pro teu professor de geografia? Tu ia na enciclopédia que tinha na biblioteca do teu colégio. Sim. E muita gente tinha biblioteca em casa. E às vezes essa biblioteca era apenas uma porra de uma enciclopédia. De 25, 30 livros, resumindo todo o conhecimento da humanidade. Entendi. Sim. A Wikipédia é a enciclopédia global, que todo mundo conhece. Tem muita galera que não deve Mas saber. pra quem é muito novo, gente, existiu um período muito grande da história humana, onde quando você queria um resumo de toda a informação que existia no planeta Terra, tu comprava uma coleção de 500 livros e era chamado de enciclopédia. E não era infinito que nem a Wikipédia. Era uma coisa que era limitada. Então, às vezes, tu ia lá, qual é o presidente do Brasil? É o Gaspar Dutra. Então esse era o problema das enciclopédias. Elas tinham esse fator que, como não é uma coisa digital, elas não tinham como ser atualizada. Sim. Então às vezes a população do Brasil era 100 milhões de pessoas, tá ligado? Sim. Nos anos 90. Tu ia lá... Não, é muito engraçado. Tipo assim, ó, tu vê um colega teu do colégio falando sobre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tá ligado? Como se estivesse existindo ainda. Sim, porque a enciclopédia do colégio era desatualizada. Caralho, tu viu isso? Sim. Caralho. E tu já sabia que não era. Óbvio, né? Porque eu assistia TV. Ai, que maravilha. Mas, cara, isso é uma profissão que existia. Era comum ter vendedor de enciclopédia. Assim como hoje em dia era a versão mais chata dos Mormons. Batendo na tua porta pra te vender livro. A última profissão que eu vou falar, que essa, assim, existiu até a década de 70, e que essa morreu por causa de avanços tecnológicos que são brutais, assim, na tentativa do pessoal tentar eliminar essa profissão, mas não conseguia. A telefonista. Quando tu queria fazer uma ligação de uma cidade para outra, a tua telefonista precisava ligar a tua linha à linha da outra cidade. Literalmente. E tu tinha as centrais dos estados que daí tu ligava. Telefonista, eu quero falar com São Paulo. Aí a telefonista da cidade ligava a central por exemplo, tu morava em Gravataí, que é uma cidade próxima de Porto Alegre. Tu ligava pra telefonista da tua cidade, a tua telefonista ligava a tua linha a Porto Alegre, aí aquela telefonista entrava em contato com a telefonista de Porto Alegre, que ligava com uma linha que dava acesso a São Paulo. E às vezes tu tinha que, isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, tu tinha que agendar uma ligação. Porque várias pessoas ligando, e às vezes tu tinha só uma linha entre um estado e outro. Então tu tinha que agendar uma ligação, tipo, 8 horas vai estar liberada a linha pra sua ligação, senhor. Aí 8 horas tu ligava, alô, já tá aberta a linha pra mim? Já tá aberta. Aí tu fazia ligação. Cara, que horror. Sim, é por isso que o pessoal usava muito, por exemplo, o telegrama. Sim. Que é outra coisa que acabou, né? Telegrama era um telégrafo. Tu mandava uma mensagem curta pro telégrafo. Telegrama existiu até os anos 90 aqui no Brasil. Mas telegrama às vezes era mais prático do que tu fazer uma ligação. Porque às vezes pra fazer uma ligação demorava horas. Sim. Se tu queria falar de Nova York pra São Francisco, tá ligado? Ia levar 12 horas. Fila de gente esperando pra poder cada um fazer a sua ligação. Tinha aqueles painéis gigantes da galera operando. E aí, e foi inclusive a Bell Labs, que é da Bell, hoje é AT&T.
mas era a empresa que tinha o monopólio da telefonia dos Estados Unidos, ela chegou a desenvolver uma tecnologia maluca que eram computadores eletromecânicos. Eram sistemas que eram chaves, que tu olha assim, parece um robô, as entranhas de um robô mexendo, que eram chaves que sozinhas faziam conexão entre as cidades. Jesus. Só que era uma coisa mecânica ligada por um troço elétrico, tinha um motor elétrico girando aquelas peças e fazendo com que as linhas se encaixassem. Caraca. Esse sistema todo eliminou os relés eletromecânicos e as operadoras de telefone, as telefonistas, só no início dos anos 90, quando finalmente se alcançou a tecnologia digital capaz de processar essas ligações automaticamente. Então, a telefonia de 1860, sei lá, até a década de 90 dependeu das telefonistas. Cara, que desgraça. Fundamentalmente dependeu das telefonistas. Imagina tu simplesmente, tipo, cara, fulano, sei lá, ficou doente hoje, tá ligado? Vai cobrir o turno dela. Não, e eram salas sério. cheias de mulheres fazendo isso aqui, ó. Sim. Pá. Sim. Cara, imagina, tipo, que horror isso, porque tu sabe que todo dia vai sair. Mas se eu não me engano, era um emprego, dependendo do lugar, era um emprego que pagava bem. E, tipo, pra muita mulher, pra poder ter a sua... Pra muitas mulheres, no início da independência feminina, era a primeira opção que tu tinha pra ter um emprego que te pagava bem pra tu viver sozinha, sem depender de um homem. Então foi o caminho pra muitas pessoas se libertarem de um pai, ou ou da necessidade de ter um marido pra poder viver. Sim. Tá ligado? Pra poder sobreviver. E sempre vai ter demanda essa desgraça. Naquela época, hoje em dia não tem mais, né? Sim, óbvio, mas naquela época, com certeza. Nossa, é o tipo de coisa que tu... Nossa, imagina 8 da manhã... Sim, cara, tu pega qualquer filme, até os anos 80, tem cena com um telefonista. Sim, bem comum. É muito louco, e elas plugando ali as ligações entre as linhas. É isso? É isso. Então, até semana que vem, voltamos em 2 semanas. As usual. Em 2 semaninhas teremos um novo episódio no YouTube e no Spotify. E também no site do GeoPizza. Então, só passando recadinhos, já sabe, todo o nosso trabalho que a gente faz aqui. Iluminação, mesas, câmera, som. Tudo isso é possível graças aos nossos barões. Entre no nosso Apoia-se e veja como contribuir e ganhar incríveis recompensas. Não fique fora disso. Todo dia sai curiosidades, sai fatos na página do GeoPizza, no Instagram, no Twitter. Faça parte do nosso Geoburgo. No nosso grupo Facebook, então, por favor, junte-se a nós. E muito obrigado por nos ajudar a produzir nosso conteúdo independente. Falou, se cuidem-se. Vão com Deus, beijo na bunda. Vão se cuidem-se. Tchau. Adeus. E se preparem, porque a próxima profissão a acabar pode ser de vocês. Ou é minha. Não, deixa eu contar dessa história que aconteceu há pouco tempo envolvendo o rato. Tava, né, no taekwondo. E aí eu tava lutando com um cara, aí eu tava lá, beleza. Essa história é boa. Aí eu tava olhando assim pra ele e, tipo, lá nos fundos era onde guarda os equipamentos, coletes, essas porra. E aí passou uma coisa preta. Um flash. Vindo rápido, assim. Só que na minha cabeça era poeira, entendeu? Algo vindo rápido, vento. Era um blur. Só que aí a coisa começou a vir muito perto da gente, tipo. E a coisa começou a vir assim, ó, full speed. E chegou, tipo, do nosso lado. Aí eu simplesmente peguei, olhei pro bagulho. Cara, eu nunca vi um rato tão claro em toda a minha vida. Assim, eu vi o brilho do olho dele. Tu viu ele em 4K. Eu vi o brilho, eu nunca tinha visto o brilho de um olho de um rato. Era um rato um pouco marrom. E ele, cara, parecia que ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Porque ele foi assim, ó, sim, sem mamífero. Ele foi reto. Aí ele chegou na porta, ele simplesmente pegou e passou por baixo, assim, foi. Aí eu fiquei olhando assim, ó. Aí o cara que tava lutando parou assim, olhou pra trás, do tipo, alguém morreu, tá ligado? Atrás dele. O professor, né, o mestre, falou: olha, eu só queria dizer que essa não foi a primeira vez que isso acontece. No meio de uma luta, tá ligado? Eu vou te contar uma história. Eu vou contar pros nossos ouvintes, nossos espectadores. Uma história que rolou no momento que tu me contou essa história. Aham. Eu te contei por áudio, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp.
Eu estava em casa, sozinho, alone. Ah, meu, eu lembro. Essa história é dessa ótima. história. E eu estava Ai, não, desocupado, essa história é toda triste, massa, velho. angustiado Agora sabem que esse e cara preocupado com a higiene da minha casa. devia estar. E aí de repente eu percebi, olha, tem umas baratas circulando ali próximo da tampa do bueiro. E meu pai é pedreiro, mestre de obras, e ele construiu a nossa casa, construiu ela muito bem. Sério? Ele começou a fazer? Sim, construiu cada detalhe da casa. Caralho. Sim, todas as casas onde eu morei foi meu pai que construiu. A casa de você é boa. É, ela é muito foda. E toda a estrutura dela é muito bem pensada. Inclusive, as fossas do esgoto são pensadas para ter áreas que possa circular uma quantidade muito grande de água, para caso um dia alague, nunca alagou, mas caso um dia alague, a casa não alague, por causa que aqueles espaços são abertos, grandes, e circula água. Isso tem uma contrapartida, junta barata. E aí um dia eu percebi que a gente não tinha veneno para barata em casa, aquele spray. E eu pensei, o que mata barata? Veneno e pisão e temperatura. Aí começou o sabor. Aí eu peguei e coloquei cada recipiente de metal que eu tinha na minha casa em um fogareiro dos 2 fogões que nós temos em casa. Ele não tem micro-ondas. E só comecei a queria fazer ferver água. Eu tenho micro-ondas. Olha aí! Eu também fervi água no micro-ondas. Filha da puta. Eu devo ter fervido o equivalente a 2 baldes daqueles de tinta gigante de, sei lá, 30 litros de água fervente. E comecei a jogar nas baratas. Eu devo ter matado as baratas que fugiram, eu acho que eu matei umas 4 ou 5, umas 7. Mas de dentro do esgoto eu devo ter matado todas as baratas que tinha. Porque elas ficaram umas 2 semanas sem aparecer. Jogando água fervendo nas baratas. É legal porque elas estouram igual pipoca. Meu Deus, se elas pudessem Porque emitir som. a água de dentro dos órgãos delas ferve no momento que elas entram em contato com a água pelando que eu tava jogando nelas. Então, tipo, é engraçado tu escutar um popzinho delas estourando igual pipoca. Eu fiz pipoca de barata. Comeu? Não, né, Ah, cara? não sei. Eu como insetos, mas não esse tipo de inseto. Mas eu comendo insetos é uma história para outro dia. Por favor, ninguém precisa saber disso, né? Esse é um meme, tá? Vamos fingir que é uma piada interna. Não, existem insetos comestíveis e que possuem um sabor especial.